Capítulo 5, Relação com a consciência. Para entender o grau de consciência que resulta da posse dos veículos usados pela vida que evolui nos 4 reinos, dirigimos nossa atenção para o diagrama 4, abaixo, do livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, que mostra que o ser humano, o ego, o pensador, penetrou na região química do mundo físico. Aqui ele dirigiu todos os seus veículos de modo a atingir o estado de consciência consciente. Está aprendendo a controlar seus veículos. Os órgãos do corpo de desejos e da mente não estão ainda desenvolvidos. A mente não é nem mesmo um corpo. No presente, ela é um simples elo, um revestimento para o uso do ego como um ponto focalizador. É o último dos veículos construídos. O espírito trabalha gradualmente desde a mais fina até a mais densa substância. Os veículos também, da mesma forma, estão sendo construídos em substância fina em primeiro lugar e, em seguida, em substância cada vez mais densa. O corpo denso foi construído primeiro e agora está no seu 4º estágio de densidade. O corpo vital está no seu 3º estágio. O corpo de desejos está no 2º, daí tem ainda a forma de nuvem, e o revestimento da mente é ainda mais sutil. Como estes 2 últimos veículos ainda não desenvolveram órgãos, é claro que eles sozinhos seriam inúteis como veículo de consciência. O ego, no entanto, penetra no corpo denso e conecta esses veículos sem órgãos com o centro dos sentidos e então atinge o estado de consciência de vigília no mundo físico. O estudante deve particularmente notar que é por causa dessa conexão com o mecanismo desse corpo denso tão maravilhosamente organizado que estes veículos superiores se tornam valiosos no presente. Ele evitará, assim, um erro muito frequente praticado por aqueles que, quando adquirem conhecimento de que há corpos superiores, começam a desprezar o corpo denso, a falar dele como se fosse baixo e vil, voltando seus olhos para o céu e desejando poder, em breve, deixar esta massa informe de barro e voar em seus veículos superiores. Parece estranho, mas, no entanto, é verdade que a grande maioria da humanidade está parcialmente dormindo a maior parte do tempo, apesar de seus corpos densos parecerem estar intensamente ocupados trabalhando. Sob condições comuns, o corpo de desejos da grande maioria é a parte mais desperta do ser humano, o qual vive quase completamente de sentimento e emoções, mas raramente pensa no problema da existência, além do necessário para manter seu corpo e sua alma juntos. Muitos provavelmente nunca pensaram seriamente nas grandes questões da vida. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Seus corpos vitais são mantidos ativos, reparando a destruição que o corpo de desejos provoca no veículo físico e abastecendo com vitalidade a qual mais tarde, gasta ao gratificar os desejos e emoções. É esta batalha renhida entre o corpo vital e o de desejos que gera consciência no mundo físico e faz o homem e a mulher tão intensamente alertas que, do ponto de vista do mundo físico, parece ser mentira a nossa afirmativa de que eles estão parcialmente adormecidos. No entanto, examinando todos os fatos, chegaremos à conclusão de que é assim, e podemos também dizer
que este estado de coisas aconteceu sobre o desígnio das grandes hierarquias que têm a seu cargo a nossa evolução. A fortaleza do corpo de desejos está nos músculos e no sistema nervoso cérebro-espinhal. A energia despendida por uma pessoa quando está trabalhando agitadamente ou irritadamente é um exemplo disto. Nestes momentos, o sistema muscular está todo tenso e não há trabalho mais exaustivo que um ataque de mau humor. Às vezes, deixa o corpo denso prostrado por semanas. Há necessidade de melhorar o corpo de desejos, controlando o humor e assim poupando o corpo denso do sofrimento resultante de uma ação desgovernada do corpo de desejos. Do ponto de vista oculto, toda consciência no mundo físico é o resultado da constante guerra entre o corpo de desejos e o vital. A tendência do corpo vital é suavizar e construir. Sua expressão máxima é o sangue, as glândulas e também o sistema nervoso simpático, tendo obtido ingresso na fortaleza do corpo de desejos, o sistema nervoso voluntário e o sistema muscular, quando começou a desenvolver o coração como músculo voluntário. A tendência do corpo de desejos é enrijecer, e ele, por sua vez, invadiu o domínio do corpo vital, apoderando-se do baço e criando os glóbulos brancos do sangue, que não são os defensores do sistema, como a ciência pensa, mas destruidores através de todo o corpo denso. Eles passam pelas paredes das artérias e veias toda vez que temos um aborrecimento, e principalmente nas horas de muita raiva. Então, a agitação das forças do corpo de desejos faz com que artérias e veias inchem e abram caminho para a passagem dos glóbulos brancos para o interior dos tecidos do corpo denso, onde propiciam a formação de matéria terrosa que mata o corpo denso. Durante o estado de vigília, há uma luta constante entre o corpo vital e o de desejos. Os desejos e os impulsos estão constantemente invadindo o corpo denso, impelindo-o à ação e desprezando o prejuízo que lhe possa ser causado com o objetivo de gratificar o desejo. É o veículo de desejo que impele o beberrão a encher seu sistema de álcool, de forma que a combustão química da bebida alcoólica eleve as vibrações do corpo denso a tal ponto que o torne uma ferramenta de todo impulso desequilibrado, esbanjando sua energia armazenada. O corpo de desejos é o veículo de nossas emoções, sentimentos e desejos que gasta as energias do corpo denso pelos processos vitais através do controle do sistema nervoso voluntário ou cérebro espinhal. Nas suas atividades, esse corpo de desejos está constantemente destruindo o tecido construído pelo corpo vital, e a guerra entre esses dois veículos causa o que chamamos de consciência do mundo físico. As forças etéricas do corpo vital agem de tal forma que convertem o máximo do alimento em sangue, e esta é a maior função do corpo vital. O baço é a porta de entrada do corpo vital. Nele, a força solar, que é abundante na atmosfera, entra fluindo ininterruptamente para ajudar-nos no processo vital, e lá a guerra entre o corpo de desejos e o corpo vital é travada de maneira ainda mais acirrada. Pensamentos de preocupação, medo e raiva interferem no processo de evaporação do baço. O resultado é uma partícula de plasma que é imediatamente apoderada por um elemental do pensamento que forma um núcleo e se incorpora dentro dele.
Então, ele começa a viver uma vida de destruição, unindo-se com outros resíduos e elementos em decomposição, formados e fazendo do corpo denso uma casa sepulcral, ao invés do templo habitado pelo Espírito. Esta destruição é constante e é impossível manter os destruidores fora de ação, não sendo essa a intenção. Se o corpo vital tivesse controle ininterrupto, ele cresceria sem parar, usando toda a sua energia neste objetivo. Não haveria consciência ou pensamento. Isto é devido a que o corpo de desejos refreia e endurece as partes inferiores que a consciência desenvolve. Como já foi anteriormente explicado, o corpo de desejos é um inorganizado ovoide que envolve o corpo denso como se fosse uma mancha escura dentro dele, do mesmo modo como a clara de ovo envolve a gema. Há um número de centros sensoriais no ovoide que aparecem desde o início do período terrestre. No ser humano comum, esses centros aparecem simplesmente como remoinhos em uma corrente e não estão agora despertos. Daí o corpo de desejos não está sendo usado como um veículo de consciência separado. Porém, quando estes centros sensoriais despertarem, eles se formarão em vórtices.